Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, esteja no teu lar. Amada e preciosa Ezer, mulher do plano original de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja, sim, muito, muito bem. Glória a Deus. Glória a Deus por mais um dia, glória a Deus que nos sustenta. E hoje nós estamos com um tema lindíssimo, muito gostoso, que é maternidade. E quem vai trazer esse tema para nós hoje, missão de mãe, é a nossa amada irmã Amanda Reis. Gratidão, amada, por ter aceitado o convite de estender e ministrar esse assunto para nós aqui. Mulheres com o propósito de viver a cultura do Reino de Deus. Estamos felizes de ter você aqui na nossa sala. E neste momento, antes de passar a palavra para Amanda, eu convido a nossa intercessora, Maria de Jesus, para fazer a oração inicial, entregando mais esse momento que o Pai toma a diretiva, toma o controle, tudo é para Ele e é sobre Ele. Glória a Deus, Maria. Graça e paz, Deus seja louvado. Oremos, amadas, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus por esse momento maravilhoso. Eu saúdo a Shebroia, Serebraia, Oh, glória a Deus. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Glória a ti, Paizinho. Eu sei que aí onde estão os teus filhos concordando em nome do nosso Senhor, o Senhor se faz presente e o Senhor já chegou. Antes mesmo, de nós estarmos aqui, o Senhor se apresentou primeiro. Gratidão, papá. Gratidão, gratidão por esse momento maravilhoso. Paizinho, há um propósito, há uma missão para cada um de nós aqui nesta terra. Por isso estamos aqui. Por isso o Senhor nos reuniu neste momento. Eu quero agradecer, Paizinho, pela tua presença primeiro e agradeço a presença de todos os filhos que o Senhor tocou neste dia para estarem presentes aqui neste momento, em nome de Jesus, porque aqueles que não estão agora estarão, Pai, estarão em qualquer momento que o Senhor desejar que estejam, porque o Senhor é o dono do tempo, do nosso tempo. O Senhor criou o nosso tempo e nós vamos fluir no tempo que o Senhor criou para nós. E esse momento, para a glória, eu sei que o Senhor está aqui através do Espírito Santo para falar através da sua filha Amanda aquilo que o Senhor colocou a boca dela para transmitir para nós. Porque é tudo sobre o nosso Senhor. E, Pai, eu sei que o Senhor tem escolhido almas, mulheres determinadas, mulheres cheias do Espírito Santo para despertar esse mundo, despertar as mães, despertar, poderoso Deus, o propósito que está em cada um de nós. E esse momento é um momento de um despertar tão profundo, Senhor. Venha falar o coração dessas mães. Venha falar o nosso coração, Senhor. Aqueles que não puderem ver, no momento que estiverem a ver, Senhor, fala poderosamente no coração de cada um de nós. Por isso, Paizinho, eu te peço que haja um mover do alto no nosso meio, porque eu sei que é o Senhor que está aqui, que são os anjos do Senhor presentes aqui. Senhor, que eu mover do Espírito de Deus, yes, é a glória de Deus se manifestando através do Espírito Santo, porque eu sei que aí onde tem filhos teus reunidos, há uma operação da manifestação do poder de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu declaro, Senhor Jesus, que o mover que basure, que a carne basata, yes, aleluia, aleluia, que o Senhor designou para este momento se cumpra em nome de Jesus. Pai, usa a tua filha andar, que ela seja a boca de Deus, essa sala, em nome de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego todas as irmãs nas tuas mãos, Senhor. Sê conosco, Senhor. Aleluia. Trata conosco, Senhor, porque eu sei que já está preparado, Senhor. Antes de acontecer nesse dia, já estava preparado. Chegou a hora, Pai da Glória. Muito obrigado pela tua presença, Pai. Eu agradeço e peço para que o Espírito Santo se mova
através da boca da tua filha Amanda, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu passo para a irmã Amanda, em nome de Jesus. Amém. Tá sem som. Liga o som, Amanda. Glória a Deus. Microfone. Aê! Amém. Eu Amém. gostaria de inicialmente agradecer o convite e a confiança da irmã Miriam, da irmã Nívia e das outras irmãs, e dizer que eu me sinto muito honrada por falar sobre esse tema hoje. Eu não sou uma grande especialista, não sou uma estudiosa, não sou uma neuropsicóloga, não sou uma pedagoga, mas eu sou uma mãe que recebeu essa missão divina de criar dois filhos. E desde então resolvi estudar para desempenhar melhor esse meu papel. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns temas. É um tema muito amplo e a irmã Miriam mais ou menos trouxe a necessidade que ela achava que as mulheres tinham, né? Então, eu vou pincelar algumas coisas. Muitos temas são muito profundos, necessitariam de muito tempo. Mas a gente vai trazer algumas reflexões aí sobre esse tema da maternidade. Amém, irmãs? Então, vamos lá. Vamos ver se todo mundo está vendo aí a minha tela. Sim, estou vendo. Amém. Então, vamos lá. Então, o tema de hoje é missão de mãe. Deixa eu ver se eu. Peraí. Ih, tinha passado aquela hora, agora eu não consegui. Peraí, deixa eu tentar novamente. Só um segundo. Ok. Ah, agora consegui. Bom, primeiramente, a Bíblia diz: dai a honra a quem tem honra, né? Eu queria compartilhar com as irmãs. Eu já fiz muitos cursos de maternidade, mas eu vou compartilhar com as irmãs dois cursos de maternidade que eu fiz, que são muito interessantes, de mulheres de Deus, tá? O Maternidade com Graça é um deles, da pastora Tatiane Joslin. Ela é muito usada por Deus para orientar mães, acerca do tema de maternidade cristã. Tá? E o outro curso que eu fiz é o Maternidade Redentiva, da Débora Aleone, e é também uma mulher de Deus, ela é especialista em educação cristã clássica, e são cursos muito bons, muito profundos, não somente para mães, mas para educadoras também. E se as irmãs tiverem interesse, podem pesquisar aí depois no Instagram, na internet, são mulheres maravilhosas, tá? Bom, e aí eu vou começar trazendo a ideia de parentalidade, né, nessa pós-modernidade que estamos vivendo, né, esse mundo que mudou tanto, né? Nós mesmas vivemos infância em que as crianças brincavam na rua, que as pessoas iam para a praia com os amigos, iam tomar lanche, tomar café à tarde, as pessoas iam no culto doméstico, nas casas dos irmãos, levavam um bolinho, cada um levava uma coisinha, né? E agora nós estamos nesse mundo em que nós trabalhamos de casa. Nós mesmas estamos aqui numa reunião online. Irmã de Portugal está conosco. Então, nós estamos num mundo diferente. E este mundo diferente, ele traz novos desafios. E nós, mulheres, saímos do nosso lar e fomos para o mercado de trabalho. E com isso, nós temos que dividir agora a nossa atenção entre a nossa casa, os nossos filhos, o nosso esposo, o nosso trabalho. E para muitas mulheres, a questão da maternidade foi se tornando um fardo muito pesado, né? Por quê? Porque elas se sentem sobrecarregadas. E elas começam a achar que não valeu a pena. Se pudesse, queria devolver o filho. Queria devolver. Onde que eu devolvo, né? E isso não é possível, como nós sabemos, né? De modo que nós temos que refletir qual é o objetivo real da maternidade. E mais, enquanto mulheres, qual é a nossa missão de vida? Eu não me apresentei do ponto de vista pessoal, mas eu sou médica, fora a maternidade, né? E antes de eu ter filhos, eu achava que a minha missão era cuidar de pessoas. Mas depois que eu tive filhos, Deus foi me trazendo
a clareza de qual era a minha real missão nesse mundo. E isso é uma coisa que às vezes nós não paramos para refletir, tá? E aí o que que a gente faz? A gente não tem condições de dar conta de tudo, da casa, do trabalho. E qual que é a ferramenta que se apresentou para a gente nessa pós-modernidade? Uma delas que está educando muitas crianças pelo mundo são as telas, né? Então, os pais começaram a delegar a educação dos seus filhos para as telas. Então, as crianças ficam assistindo vídeos da internet, ficam assistindo filmes da rede social. Quando elas crescem um pouco mais e se tornam adolescentes, elas se envolvem em aplicativos de relacionamentos. Elas começam a moldar o seu caráter e a sua personalidade baseado nas pessoas que elas veem nessas telas, os influenciadores. E será que este é o objetivo de Deus para as nossas vidas, minhas amadas? Será que esse é o objetivo de Deus para a vida dos nossos filhos? E tem uma reflexão importante que a gente tem que fazer nesse dia. Os filhos, eles serão novamente apresentados ao Senhor. Você vai apresentá-los de novo. E o que você fez com esses filhos? Essa é uma reflexão que cabe. Então, será que é isso que nós queremos mesmo? Delegar a educação dos nossos filhos às telas? E aí, no meio de tudo isso, dessa dúvida, dessa sobrecarga, da gente delegando os filhos para as telas, as crianças desconectadas de nós, cada dia mais desobedientes e mais desafiadoras, vem um movimento forte antimaternalista, que tomou conta da mídia, tomou conta das universidades. Eu trabalho na Unicamp e eu vejo muito isso, de as pessoas falarem, calma aí, não é responsabilidade das mulheres influenciar as crianças. Não é responsabilidade, isso é uma armadilha ideológica. Eu pus aqui um exemplo de um livro, que é um manifesto antimaternalista, em que essa autora fala que é uma denúncia dessa armadilha ideológica que responsabiliza as mulheres pelos cuidados das próximas gerações. Então, o mundo diz, não é sua responsabilidade. Não é sua responsabilidade influenciar ninguém. Será? E o que que a Bíblia nos fala sobre isso, amadas? Primeiramente, a Bíblia nos fala. Espera aí que eu preciso tirar aqui o negócio da frente para eu conseguir enxergar. A Bíblia nos fala, no Salmo 127, nos versículos 3 e 4, o seguinte: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Então, os filhos, eles são flechas, e eles são herança. Eles são o nosso galardão. Flechas não vêm prontas. Tem essa autora que eu fiz o curso, ela fala uma frase bem interessante: flechas não dão em árvores. Você tem que fazer a flecha, você tem que afiar a flecha para que você possa lançar a flecha. Você tem que treinar para lançar a flecha longe. E filhos são herança, filhos são galardão. E aí, minhas amadas, a gente vai começar a entender o que que é maternidade cristã. Porque nós não somos mulheres comuns, nós não somos desse mundo. Nós somos mulheres do reino. E, como a frase da Ezer diz, né, nós temos que viver a cultura do reino, não a cultura do mundo, tá? Então, nós vamos começar vendo aqui na palavra de Deus um exemplo de uma mãe, tá? E é uma mãe que conseguiu fazer uma influência muito grande no seu filho. Então vamos ler a palavra do Senhor, tá? Está em Êxodo capítulo 1, dos versículos 8 ao 22, e Êxodo 2, do 1 a 10, inicialmente, tá? Eu vou ler. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramessés. Mas
Quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá, e disse: Quando ajuntardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhe casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E Êxodo 2. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu. Peraí, perdão. E a mulher concebeu. Ai, irmã, espera aí que eu estou tentando ver se eu consigo ler aqui o slide. Concebeu e deu luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Irmãs, esta história é a história de uma mãe que vivia um contexto muito turbulento. Uma época em que o povo de Israel estava no Egito, José já tinha morrido. Os faraós que vieram depois dele, do faraó que estava lá, e na época que ele era governador, não conheciam a história de José, não tinham nenhuma consideração pelo povo hebreu. E o povo começou a sofrer, porque porque o povo hebreu era abençoado. E eles começaram a perceber que eles se multiplicavam muito, que eram muito abençoados, e que eles poderiam eventualmente guerrear contra eles. Então eles tiveram a ideia: vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que as parteiras, quando forem lá para essas mulheres darem à luz, quando forem meninos, que elas matem esses meninos. As parteiras, por temerem a Deus, não mataram e o povo continuou se multiplicando. Então eles propuseram dura servidão a esse povo, trabalhos forçados, escravidão, e que, se os meninos nascessem do sexo masculino, seriam jogados no rio. Este contexto é o contexto em que um casal da tribo de Levi une-se. E este casal, apesar das dificuldades, muita gente fala: não vou ter filho porque esse mundo está tão transviado, esse mundo está tão comprometido, jaz no maligno, não vou ter filho. Este casal também não vivia na tranquilidade. Vivia numa situação socialmente turbulenta. Trabalhos forçados, dificuldades financeiras, dificuldades de preconceito do povo egípcio contra eles e o risco de jogarem seu filho no rio. Mesmo assim, eles uniram-se e essa mãe, que chamava-se Joquebede, teve um filho. Ela teve outros filhos antes, mas naquele momento em que havia essa ordem de jogar no rio, ela teve um menino. Mas quando ela viu o menino, ela viu que o menino, ele tinha uma coisa a mais. Ele tinha uma missão. E ela resolveu esconder o menino.
Escondeu o menino por 3 meses. E só quem é mãe de bebezinho, já foi, sabe quão difícil é essa fase de você manter um bebê escondido com 3 meses. É a fase das cólicas, a fase que ele chora muito. E a gente nem dorme com esse bebê chorando. E ela conseguiu escondê-lo por 3 meses, mas com 3 meses já não tinha mais solução, não tinha mais como esconder. E essa mulher coloca a sua fé no Senhor, coloca seu filho no rio e entrega esse filho nas mãos do Senhor. E ela pede para que a sua filha mais velha vá seguir. E a sua filha segue. E o Senhor proporciona um negócio tão grande, um negócio do céu, que esta mulher acaba tendo a filha de Faraó como sua protetora. Ela pega o menino e a moça, né, fala: vou chamar ali uma ama. Chama a própria mãe e ela recebe, a própria mãe recebe seu filho de volta, mas não de uma forma escondida, de uma forma aberta, em que todos saberiam que ela era responsável por cuidar do menino que era filho da filha de Faraó. E ela lhe propõe: eu vou te pagar. Então ela vai pagar para a mãe cuidar do próprio filho. Então é um negócio do céu. Mas aí você pensa: maravilha, que bênção. E aí? E aí, amadas, essa mulher, ela tem os dias contados com esse filho dela. Ela talvez tivesse uns 7, 8 anos, 9, não sei com quantos anos, a Bíblia não relata quantos anos Moisés foi entregue essa corte egípcia. O fato é que ela sabia que seus dias eram contados. E nesses dias contados, ela precisava influenciar o seu filho. Porque não era como Ana que ia entregar Samuel para o templo. Ela ia entregar o seu filho para o Egito. E nós, amadas, nós temos também os nossos dias numerados com os nossos filhos. Às vezes a gente acha que nós somos donas deles, mas os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. E nós vamos entregá-los ao mundo também. De que forma nós queremos entregar os nossos filhos? Essa é uma reflexão que podemos fazer. Mas e aí? E o que aconteceu depois, então, com esse moço que foi entregue ao Egito quando estava maiorzinho? Nós vamos então ler agora Hebreus, capítulo 11, dos versos 23 ao 26, que diz: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, o que que aconteceu com esse moço? Esse moço ficou uns anos da sua vida junto com a sua mãe. E eu vou fazer depois falar sobre uma coisa que chama janela de oportunidade. Na janela de oportunidade desse moço, ele estava com a sua mãe. E a sua mãe aproveitou esse momento para ensinar a lei do Senhor a ele. E quando foi necessário, e quando foi requisitado, esse moço recusou as riquezas do Egito, recusou a influência, recusou o prestígio de ser filho de Faraó e escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Por quê? Porque ele tinha em vista a recompensa, que é a vida eterna, que é você ter o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Então, esta é a missão de uma mãe. E isto é o que nós também, enquanto mães, devemos fazer. Nós devemos influenciar os nossos filhos. Não deixar que o mundo nos diga que você não tem essa responsabilidade. Não deixar que as outras tarefas do dia e que o nosso trabalho e que a sobrecarga e que até as telas, que muitas de nós, às vezes, escolhemos ficar nas telas no tempo livre que a gente tem do que estar junto com os nossos filhos, que tudo isso não nos distraia da nossa missão, que é influenciar o nosso filho. E eu vou colocar aqui uma frase do John Piper, foi um grande pregador que eu amo, tá? De definição de maternidade. Maternidade é uma transmissão de vida para vida, de uma visão centrada em Deus, tendo Cristo como tesouro. Isto é maternidade. Maternidade não é apenas gerar, é gerar. Mas às vezes tem mães que não geram, que elas adotam, e são mães. É nutrir? É amamentar. Mas tem mães que não conseguem amamentar. E são mães. Mas qual que é a principal missão de uma mãe?
A principal missão de uma mãe é você pegar na mãozinha dessa criança e apontá-la para a cruz de Cristo. É transmitir da sua vida para a vidinha dela a mensagem da cruz. Essa é a nossa missão principal. E esta é uma missão grandiosa. É a maior missão, mulher, que você recebeu do Senhor. Então nós temos que viver esse momento, nos entregar a Ele. Mas, irmã, é difícil a sobrecarga, o trabalho é difícil. É difícil mesmo. Mas, em 1 Timóteo 2:15 diz assim: Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Agora, o que que a gente. Vamos voltar para o tema, né? Que é a missão de mãe. Existe, por algum acaso, alguma missão fácil? Não. Tudo que a gente fez na vida foi difícil. Quando você quer se formar numa universidade, é uma missão que exige um esforço. Quando você quer fazer uma pós-graduação, exige um esforço. Você vai trabalhar até o fim do mês para receber o seu salário, tem um esforço. Por que ser mãe tinha que ser fácil? Não é fácil. Toda missão é difícil. É difícil, mas nós não podemos perder de vista que eles são o nosso galardão. A importância da missão. A importância da missão é mais difícil do que ficar pensando na dificuldade. E uma frase da pastora Tatiana Joslin fala o seguinte: uma mãe pode ser excelente em todas as suas facetas e habilidades, mas certamente falhará drasticamente se não gerar seu filho para o Senhor e nutri-lo espiritualmente. Então, o que que a gente às vezes foca enquanto mãe? O meu filho precisa ter um bom comportamento. Ou eu vou escolher a melhor escola para o meu filho, porque o meu filho vai ser um executivo, mudar o mundo. Ele vai ser uma pessoa muito grande, ele vai ganhar muito dinheiro, ele vai ser uma grande influência no mundo. Ok, você pode ser uma excelente mãe, mas se você não nutrir o seu filho espiritualmente, não apontá-lo para a cruz de Cristo, você vai falhar na missão. E isso é uma coisa que às vezes a gente vai esquecendo. A gente delega para a igreja, para a aulinha do cultinho, da escola dominical, essa responsabilidade em nutrir o nosso filho espiritualmente. E essa responsabilidade, mãe, é sua. Aprender boas maneiras não é suficiente para que seu filho seja conduzido a Cristo e não resolve o problema do abismo espiritual que há entre ele e Deus. Então, o que que a gente vai começar a falar aqui agora, tá? A gente precisa começar a entender como uma mãe cristã deve pensar, como uma mãe cristã deve enxergar o comportamento do seu filho. Por que você está falando assim, Amanda? Calma aí que nós vamos chegar lá. Eu quero primeiro ler Salmo 51:5, tá? Que diz o seguinte: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E no Salmo 53:2 e 3 diz: Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. E desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Então, amadas, o mundo diz que as crianças são inocentes, que elas são como uma folha em branco, que elas nascem e que elas se desenvolvem mediante as experiências de vida que elas têm. E que as mães geram muitos traumas nas vidas dos filhos, que as mães que impõem limites e regra, e ensinam obediência e honra, que elas estão limitando seus filhos, que os filhos com limites, eles estão sendo limitados. E mais, e mães que tentam ensinar religião para os seus filhos, elas estão doutrinando os seus filhos. Mas o que a gente precisa entender é que os filhos, eles não são inocentes. Eles têm o fruto do pecado dentro de si, o fruto do pecado original. Eles foram formados em iniquidade. E que Deus olhou desde os céus e não viu nenhum que não fizesse o mal. Então, amadas, eles precisam da graça.
Eles precisam do perdão do Senhor e eles precisam da cruz de Cristo. Se nós começarmos a entender dessa forma, primeiramente, nós vamos nos preocupar em apontar nosso filho para a cruz de Cristo. E depois nós vamos agir com graça. Entender que muitas vezes aquela birra, aquela desobediência, aquele comportamento dele é o pecado, que nós precisamos ensiná-lo. Nós precisamos fazer com que eles entendam que a obediência aos pais é uma, é uma orientação do Senhor e é bíblica, tá? E que você colocar limites na criança enquanto pai e mãe é uma missão que Deus te deu. Você precisa fazer isso. E explicar para ele por que que ele precisa obedecer. Então, nós temos que nos dissociar um pouco desta ideia de que nós não temos a responsabilidade por colocar limites nos nossos filhos, tá? Então, é aquilo que eu estava falando. O mundo pensa o quê das crianças? São ingênuas e, por isso, tomam decisões impulsivas, baseadas no momento presente, alinhadas com a percepção direta daquilo que se apresenta. Ela ainda está livre das castrações herdadas dos seus criadores. Ela acaba sendo limitada pelas regras dos cuidadores. Crianças limitadas crescem adultos limitados. Limitar é podar, é impedir de se expressar. Isso aqui foi um texto que eu tirei de uma matéria no jornal, tá? Então, eles estão falando que as crianças que recebem limites, elas são limitadas. Limitar é podar, é impedir de se expressar. É isso que o mundo pensa das crianças. Mas e aí? Sabendo que as crianças são pecadoras, sabendo que elas precisam da graça, as crianças precisam ser evangelizadas e salvas por Jesus. São pecadores e têm a raiz do pecado em seus corações. E quem são os evangelizadores dos filhos? Somos nós, os pais dela. O papel principal de evangelizar as crianças é nosso. É nosso enquanto mães, é dos pais enquanto pais. Porque nós somos a referência direta dessas crianças. Então, nós temos sim que influenciar nossos filhos. Nós temos sim que colocar limites quando necessário, porque se os nossos filhos não são capazes de nos obedecer, eles não serão capazes de obedecer a Deus. Então, é de uma profundidade isso muito grande. O inimigo trabalha para que as mães fiquem enganadas, para que elas percam esse poder enorme que o Senhor nos dá de influenciar os nossos filhos. E o que que a Bíblia diz em Provérbios 22:6? Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E esse versículo quer dizer mais ou menos o que aconteceu aqui nessa foto. Você tem que pegar a mãozinha dele e levar no caminho. E não somente mostrar o caminho, andar neste caminho com ele, ser exemplo para ele, orar junto com ele, ler a Bíblia na frente dele, fazer o culto doméstico junto com ele e ter uma vida, buscar uma vida de santidade para que ele veja Cristo em você e você se torne um exemplo para ele. E uma coisa interessante que eu falei para vocês, que a Joquebed aproveitou, chamada janela de oportunidade. O que que é isso, tá? Todos os pais possuem uma janela de oportunidade. É a idade anterior à idade da razão, do nascimento até por volta de 8 a 9 anos. Nesse período, a criança considera muito a opinião dos pais e busca conhecer o mundo por meio da nossa orientação. No final, eu fiz uma leve pincelada sobre a adolescência. A gente vai falar dos adolescentes. Então, quem for mãe de adolescente, calma que a gente vai falar. Mas, nós que somos mães de crianças pequenas, nós não podemos perder a janela de oportunidade. Com mais ou menos 7 anos, a personalidade desse filho está formada. E nós temos nossos dias contados para que esta janela de oportunidade não se perca. Nós temos que ensinar a palavra de Deus. Nós temos que ensinar como que eles têm que lidar com o mundo. Esse é nosso papel. E nessa janela de oportunidade, nós temos que influenciar essa criança e apontar ela para a cruz de Cristo. Porque neste momento, ele vai olhar o mundo sobre as nossas lentes. Tudo o que a mãe fala, o filho considera nesta idade como sendo uma verdade. E se nós não estamos ensinando os nossos filhos, se nós estamos perdendo o nosso tempo, delegando para a escola, para as telas, para quem quer que seja, para os influenciadores da internet, esta janela de oportunidade, ele vai ser influenciado por essas pessoas. E quando eles forem maiores, a gente talvez não consiga reconhecer aquele ser,
Mas que adolescente é esse, meu Deus, que tem esses valores que eu nunca passei? Você não passou nenhum valor, você deixou um gap. E este gap foi preenchido por outras pessoas. Nós, mães cristãs, não podemos cair nesse engano, porque isso é exatamente o que o inimigo quer. Então, as crianças pequenas, elas enxergam o mundo pelas lentes dos pais. Dessa forma, se você der valor à oração, à leitura bíblica, ao ensino da palavra desde a tenra infância, a sua chance de sucesso será maior. Não significa que os pais de adolescentes não devam fazê-lo. Nunca é tarde para evangelizar seu filho, mas é necessário ter consciência de que a tarefa será mais árdua na adolescência, porque a janela de oportunidade foi perdida e aquele momento em que você tinha de plantar, você não plantou. Mas a adolescência é a colheita. Nós vamos aprender isso hoje. A adolescência é a colheita. Nós temos que plantar. E quando você tem que fazer tudo já na colheita, é mais difícil. Não é impossível. Deus nos garante a presença. Não nos garante a falta da dificuldade na vida, como todas nós sabemos, mas a sua presença ele nos garante. Então, nós podemos orar, mãe de adolescentes, tu está enfrentando dificuldade, vamos orar, vamos retomar a conexão com o nosso filho, mas nós não podemos perder essa janela de oportunidade enquanto nós temos crianças pequenas em casa. Então, na prática, como que eu vou conduzir meu filho a Cristo? Porque isso também é uma coisa que você pensa, tá, mas e como que é que eu vou fazer isso na prática? Então, primeiramente, buscar a Deus, orar e ler a palavra, porque ninguém pode dar o que não tem. Então, as pessoas falam, não, mas na hora eu vou lembrar. Não vai lembrar se você nunca leu. Você tem que buscar, porque você não pode dar o que você nunca recebeu. Encher primeiro o seu vaso de azeite para poder encher os vasinhos dos filhos, tá? E cultivar o hábito do culto doméstico. Irmã, mas é difícil, é pouco tempo, é a casa, é o marido, é tanta dificuldade. É, mas a gente tem que priorizar. E quando a gente prioriza, a gente consegue. Ai, mamãe, você consegue. Irmãs, eu também tenho dificuldade, minha vida também é dificílima. Mas a gente vai fazendo do jeito que dá. Ah, mas tenho só 5 minutinhos. 5 minutinhos, você lê uma palavra, fala uma palavra, ora. Eu, por exemplo, eu oro todos os dias, memorizo um versículo e canto um hino enquanto eu levo meu filho na escola. Porque minha filha mais velha, meu esposo leva e o meu pequenininho sou eu que levo. Enquanto o pequenininho tá dentro do carro, ele ora comigo todo dia, ele decora um versículo e ele canta. Alguns hinos da harpa ele já sabe de cor, ele tem 3 anos. E isto é uma coisa que se tornou um hábito tão forte que quando eu começo a dirigir, às vezes estou pensando em alguma coisa e esqueço, ele fala, mamãe, vamos orar. E aí a gente começa a orar. Então, irmãs, cultive no momento que você puder, do seu jeito, tá? Trazendo a palavra de Deus para a vida prática dos filhos e não apenas nos momentos do culto na igreja. Ensinando e memorizando versículos e não apenas contando as histórias da Bíblia. Eu não vou entrar nesse mérito aqui dessa questão das histórias, mas basicamente é o seguinte: tem crianças que, se você perguntar a história de Davi, ele sabe. Davi e Golias, sabe. A história do milagre da ressurreição de Lázaro. Ele sabe. Jesus transformou água em vinho. Ele sabe, porque ele vai na escola dominical. E as crianças são inteligentes, elas aprendem. Mas na prática do dia a dia, se ele tiver uma dificuldade, ele consegue resgatar um versículo para ajudá-lo? Ele não consegue, porque ele não memorizou nada. A mãe não leu com ele a palavra, não ensinou para ele nada. Então, nós precisamos também ensinar e memorizar os versículos com os nossos filhos, tá? E aí você fala, mas irmã, eu não sei, eu não tenho formação teológica. Não precisa, amada. Sabe por quê? Porque ele, o nosso pai, ele nos garante o nosso sucesso. Em 2 Coríntios 3:5 diz: não que sejamos capazes por nós de pensar coisa alguma, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. E Deuteronômio 4:29 diz: então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscar de todo o teu coração e toda a tua alma. Então, se você tem dificuldade, eu não consigo ensinar a palavra para o meu filho, busca, amada. Ora e peça capacidade, capacitação de Deus, e Ele vai dar. Leia a palavra do Senhor e comece que Ele coloca na tua boca as palavras. Deuteronômio 6, do 5 a 7, fala o seguinte:
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O que significa isso aqui, irmãs? Se nós não temos tempo de fazer uma sessão solene, sentar todo mundo, vamos falar da palavra. Não temos. Amém. A gente vai falar quando? Andando no caminho, deitando, levantando. Ou seja, penteando o cabelo, vestindo o uniforme, dirigindo no trânsito, dando comida na boca, ou jantando junto, ou limpando a casa. Você vai ensinar aos teus filhos e dela e da palavra do Senhor, você vai falar em todos os momentos que você tiver junto com essa criança. Não importa que você não esteja sentado numa mesa com todo mundo prestando atenção. E a criança? A criança às vezes vai estar com um carrinho na mão, a criança às vezes vai estar comendo. Não importa. Você tem que aproveitar todos os seus momentos. Solta as telas, deixa para lá aquilo. Aproveita o momento que você está com seu filho, você está na sala de espera do pediatra, solta o celular, fala com seu filho da palavra de Deus. Aproveita o momento, porque nós realmente não temos muito tempo. Não somente porque os nossos dias são numerados, mas porque os dias são cheios de tarefas. Então, use o seu tempo da melhor forma possível e aplique isso na prática, irmãs. Mas e aí, irmã? E se eu não ensinar os meus filhos conforme a palavra de Deus, o que que acontece? Se eu não aproveitar a minha chance? Nós temos muitos métodos atuais de ensinar. E não apenas de mães ensinarem filhos, mas de escolas ensinarem crianças. E aí eu citei alguns aqui bem sucintamente: educação positiva, construtivismo, Waldorf, enfim. Mas, irmã, por que você está colocando isso? Porque, irmãos, estes métodos têm ferramentas ótimas para o ensino, mas eles têm alguns problemas que são contra a palavra de Deus. Como assim? São métodos que eles usam a experiência da criança e não a orientação de um mestre ou de uma mãe ou de um pai para que as crianças descubram o mundo. Então a própria criança vai pela experiência dela entender o mundo. Mas nós temos que lembrar de uma coisa. A criança tem a semente do pecado no seu coração. Ela tem a concupiscência do pecado no seu coração. E mais, as crianças são desorganizadas. Elas precisam de alguém que os organize. Algumas dessas escolas, por exemplo, vou citar o exemplo da Waldorf, que eu sei mais ou menos assim como funciona. Meus filhos não estudam lá, mas eu conheço muitos colegas meus que têm filhos na Waldorf. As crianças, por exemplo, elas não são classificadas por idade, elas são classificadas por habilidades. Eles ensinam um pouco de espiritualidade da forma deles. O professor não é um mestre, ele é um facilitador. Então a criança tem dificuldade de reconhecer o professor, por exemplo, como uma autoridade. Crianças pequenas, elas nem sentam em carteiras, elas correm livres. Nossa, irmã, mas isso não é bonito? É. Mas e aí? E se eu sou criado a minha vida inteira baseado no que eu gosto, no que eu experimento, no que eu acredito que é o certo? O que que acontece comigo? Retirei isso aqui da internet, tá? É uma frase que diz assim, ó: não acredita em nada. Pense, reflita e aprenda com a sua própria experiência. E aí, quando essa criança precisar discernir o certo do errado, o bonito do feio, ela vai pensar na cruz de Cristo? Ela vai lembrar do Sermão da Montanha: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram? Não. Ela vai viver para o seu prazer, porque ela aprendeu a viver baseado em experiências e não na instrução de um mestre, não na instrução de uma mãe. E isso pode ser bom. Se você ter experiências e aprender baseado em problemáticas, em experiências, é muito bom. Mas você não tem nesta criança uma maturidade para que ela consiga entender que a sua experiência não é necessariamente o centro do universo, que o seu desejo não é o centro do universo e que você precisa, sim, ser orientado pelos seus pais, por Deus, que você precisa, sim, obedecer.
Porque se você não obedece os pais, você não obedece a Deus. E aí? Aí, por que que eu pus essas duas imagens? Porque eu queria que vocês refletissem no coração de vocês agora, mães de crianças. Qual é o filho que eu quero? Se eu pudesse escolher uma coisa para o meu filho, uma só, o que que eu escolheria? O que que seria mais importante para ele? Que ele fosse um líder, que ele fosse um grande estudioso, que ele soubesse muito das disciplinas da escola, que ele fosse um grande influenciador no futuro, ganhasse muito dinheiro? Será que é isso que eu quero do meu filho? Ou se eu pudesse escolher uma coisa, eu escolheria que meu filho fosse temente ao Senhor, que ele tivesse a palavra do Senhor gravada no seu coração e na sua mente, e que ele amasse a palavra de Deus. Eu, às vezes, faço a oração que a mãe do Billy Graham fazia para ele. Senhor, que meu filho seja apaixonado, que ele ame a tua palavra. Muitas vezes, quando eu estou sozinha, eu falo, meu Deus, que os meus filhos amem a tua palavra. É o principal desejo que eu quero para os meus filhos. Se eles vão ter muito dinheiro, eu não sei. Se eles vão ter uma grande formação profissional e vão ser muito importantes, eu não sei. Mas eu quero muito que o Senhor me dê a graça de ver os meus filhos servindo a Deus. E eu espero que todas nós tenhamos isso em mente, não percamos isso de foco, que eles não vivam baseados somente nas suas experiências, somente no que eles acreditam ser certo, mas que eles se rendam à sua, a você guiá-los, que eles se rendam à sua autoridade, que eles se rendam, em última análise, e mais importante, à autoridade do Senhor. E aí, então, mas Amanda, então assim, essas filosofias estão erradas, então essa questão de pôr limites está errado. Não, pôr limites está certo, amadas. A gente está vivendo num mundo em que as crianças batem nas mães. As crianças têm uma birra porque você fala no mercado, não vou comprar esse aqui, e se a mãe. Aí a educação positiva, vou dar um exemplo aqui. Fala, querida, abaixe, olhe no olhinho dele e fala, querido, a mamãe não tem condições de comprar. Quem tem criança pequena que sabe que se você, dependendo da criança, a criança dá um tapa na sua cara. A criança não tá ali organizada para entender. E aí? E aí que você tem que, no dia a dia, exercer com graça e delicadeza a sua autoridade com firmeza. Nós não vamos comprar. A criança está batendo no cachorro? Não pode bater no cachorro. Ah, mas ele continuou batendo. Proteja o cachorro com seu corpo e fala: na nossa família, a gente não bate no cachorro. Ah, mamãe, mas eu não quero orar. Poxa, ele não quer orar, amada. O que que eu vou fazer? Tá, e você deixa ele sem escovar os dentes para sempre, porque ele não quer escovar? Você deixa ele sem tomar banho para sempre, porque ele não quer tomar banho? Não. Por quê? Porque a gente sabe que ele precisa tomar banho, escovar os dentes. E ele precisa orar também. Mas eu vou obrigar meu filho a orar? Sim. Mas eu vou falar para ele, vai ouvir a palavra de Deus e ele não quer? Sim, você vai. Sim. Mas, amada, isso não é uma coisa que está errada? Não. Deus te deu, irmã, a autoridade sobre seus filhos. E essa autoridade, não estou falando que é para você ser violenta o tempo todo com seu filho. Não. É para você exercer a sua autoridade com firmeza. Começar a pensar quais são os valores inegociáveis da minha família. Ah, os valores inegociáveis da minha família, vou dar um exemplo aqui. É o respeito aos pais, é a oração, é a leitura da palavra, é fazer o culto doméstico, é respeitar o próximo, é amar a Deus. Então, ok, você vai fazer as regras e vai falar para eles: nesta família, nós oramos. Nesta família, nós lemos a palavra. Nesta família, nós decoramos versículos. Nesta família, ninguém bate no cachorro. E aí? Mas eles brigam e batem no outro. Você vai separar a briga e vai falar: nesta família, irmãos não batem irmãos. E você vai lá para ele: ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Vamos repetir, vamos decorar. Mas, irmã, eu vou fazer isso todos os dias? Sim, sim. Mas é difícil, porque eu já falei mil vezes, ele não entende. Ele vai entender. Porque se você não acredita
que ele vai entender, ele não vai entender mesmo. Você, primeiramente, tem que assumir essa missão e acreditar nela. Eu vou influenciar meu filho. E eu vou manter essa educação permanente e continuada, se for necessário, todos os dias, e eu vou fazer com que meu filho entenda os conceitos de honra, de bondade, de obediência. Eu vou fazer isso e eu vou colocar limites porque eu amo meu filho. Porque os limites, irmãs, eles são como a grade do berço. Por que que a gente põe bebês, quando são pequenininhos, no bercinho? Porque a gente sabe que eles rolam. Quem tem câmera e olha o bebezinho, a gente põe a câmera focada lá onde você colocou o nenê. Daqui a pouco o nenê rola tanto na cama que você fala: gente, cadê o bebê? Ele saiu da área do vídeo. Você deita ele com a cabeça para um lado, ele está com a cabeça para o outro. Por quê? Porque eles rolam. Sem grades, eles caem do bercinho. O que que são limites? São as grades do bercinho. A criança com limite, ela tá mais segura de si, porque ela sabe até onde ela pode ir. Então, por exemplo, eu sei que eu não posso jogar água na cara do meu amigo, porque a minha mãe me ensinou. Agora, se eu não sei de nada, ninguém nunca me ensinou nada, eu jogo a água para ver o que acontece. Eu vou dar um exemplo aqui que eu conheci um menininho que a família optou por criá-lo sem limites. E ele bateu na bisavó centenária, 100 anos ela tinha. E ela ficou muito machucada. E quando eu fui entender a situação, o menino não tinha nenhum tipo de limite. A mãe do menino vivia dia e noite para correr atrás dele. Porque ela não falava para ele, fica aqui, senta aqui, vamos parar, vamos. Os brinquedos ele chutava, jogava longe, batia nas pessoas, ele não entendia o limite. E a culpa do menino? Não. O menino é caótico, crianças são caóticas. Nós estamos aqui para colocar limites nelas, para ensinar a palavra de Deus. Meu filho, você tem que honrar a sua bisavó. A sua bisavó é centenária, olha que privilégio você ter uma bisavó. O Senhor te deu esse privilégio de conhecer a sua bisavó. Vamos amar a nossa bisavó, vamos cuidar dela. E esse menino estudava também num método desses novos, que era um Waldorf. Então, ele não tinha carteira na escola para sentar, ele não entendia esse conceito. Preciso sentar. Os adultos estão falando, preciso esperar a minha vez. Não posso jogar brinquedos nas pessoas. Ele não tinha limites. Então, a reflexão que se faz nesse momento, mães, é que não é apenas um cidadão do céu que você forma quando você exerce a sua maternidade cristã, é um cidadão do céu e da terra também, um bom cidadão, tá? Então nós temos que cultivar esses hábitos de oração, de leitura bíblica, de memorizar versículos, de fazer culto doméstico, de obedecer. E obedecer é um hábito. Ele vai acostumar a obedecer você. Não é do dia para a noite. Ao hábito de honrar as pessoas e ao hábito da bondade, mesmo sem receber nada em troca. Tá? Nós temos que exercer como é que eu posso falar? Um sacerdócio no nosso lar. Um sacerdócio. Nós estamos ali para orientar os nossos filhos, tá? E como é que eu faço isso, irmã? Vamos lá. Primeiramente, como eu falei, primeiramente buscando a Deus. Segundo, sendo exemplo. Então, como é que você vai, por exemplo, falar para o seu filho, não minta? Se quando alguém bate na porta, ele fala, vai lá e fala que a mamãe não tá. Se o pai fala assim, não pode comer chocolate antes do almoço, você chama e fala assim, ai, toca esse pedacinho, não conta pro seu pai, não. Como é que você vai ser um exemplo de falar a verdade se você não exerce isso na sua vida, tá? E aqui tem uma coisa muito importante, nós temos que ouvir as crianças. Ai, meu Deus, mas temos? Sim, e não temos tempo de ouvir. Mas temos que arrumar tempo para entender quais as angústias estão passando no coraçãozinho deles, para entender qual é a necessidade deles, para que eles se sintam acolhidos. Temos que conversar com eles e não completar as frases deles. Às vezes chega alguém e fala assim: como foi suas férias? Antes da criança pensar em responder, a mãe já fala: foi legal, né, filho? A gente viajou, né? Deixa a criança responder. Isso é uma coisa para mim também, porque eu também sou ansiosa. Muitas vezes eu completo as frases dos meus filhos. A gente tem que ouvir e deixar a criança se desenvolver. E temos que combinar com eles as regras e limites. Então, assim, por exemplo, olha, você tem que escovar os dentes sozinho. Então, você vai combinar os detalhes. A sua escova vai ficar aqui,
que é um lugar onde ele consegue pegar. A sua pasta de dentes vai ficar aqui. A quantidade de pasta que você vai pôr é esta. A toalhinha que você vai secar a mão é esta. Você vai fechar a torneira, apagar a luz, colocar a escova no lugar. Você vai fazer o ambiente dar certo para aquilo e você vai combinar com ela os detalhes para que ela consiga fazer. E isso é um dos das portas de saída, dar autonomia, que é o que fala aqui no próximo, dando autonomia para que as crianças sejam responsáveis pelo que elas conseguem fazer. Dar autonomia para a criança, para o seu filho, é a primeira porta de saída da sobrecarga, amadas. Se nós nos propusermos a fazer tudo pelos nossos filhos, eu vou calçar a meia no pé, eu vou calçar o tênis, eu vou procurar o uniforme, eu vou arrumar a mochila, jogou fora os lápis de cor, vou procurar na casa, vou guardar, eu vou buscar, eu vou trazer. E ele, durante o caminho, quer comida, eu tenho que ter no carro. Quando ele chega, ele não sabe pegar uma fruta, ele não sabe botar o pratinho dele, ele não sabe fazer nada. É claro que eu estou falando isso de acordo com a idade da criança, certo? Não estou falando para você deixar o seu filho de 1 ano pegar o prato dele sozinho, mas você tem que dar autonomia. Muitos adolescentes de 17, 18 anos passam fome se a mãe for internada, porque eles não sabem pôr o prato de comida. E estes rapazes, vou dar o exemplo aqui como se fosse uma mãe de menino, que eu sou, eles vão casar com mulheres que não foram criadas para fazer tudo pelos homens. E isso vai trazer um problema grave no casamento dele. Então, um adolescente, um jovem de 18 anos, ele tem que ser capaz de fazer o almoço para ele mesmo. Ele tem que ser capaz de colocar a roupa dele na máquina de lavar, saber ligar, saber estender, saber recolher e vestir a roupa e passar uma peça de roupa se preciso for. Muitas vezes nós estamos sobrecarregados porque nós nos colocamos no lugar da sobrecarga. Então, nós temos que dar autonomia. Os filhos foram feitos para que nós orientemos e para que nós demos asas para eles. Eles têm que aprender a viver. O nosso papel é trazer eles nesse caminho, ensinando eles a viver. Temos que manter coerência nas orientações. O que é isso? Eu vou dar o exemplo de criança pequena, que é o que eu vivo mais. Não pode pular no sofá. Aí no outro dia ele pula, você fala, ai, tá bom, deixa, vai, tô cansada. Não, você não pode fazer com que ele entenda que existe brecha na sua autoridade. Não pode pular, você vai lá pertinho dele e falar, filho, o que que a gente conversou? Não pode pular no sofá. Não é que pode hoje, amanhã não pode, senão a criança fica confusa. Olha, hoje você pode comer maçã, amanhã, como assim você está comendo maçã? Tem mães que elas não conseguem ter coerência nas orientações e nem nas direções que ela dá para o filho. O filho fica confuso, fica perdido. Temos que ter coerência, todos os dias temos que ensinar as coisas da mesma forma. Você vai calçar o tênis. Ah, mas hoje eu quero ir de sandália. Hoje tem educação física. No dia da educação física é o quê? É tênis. Ah, mas eu cansei porque ele pediu tanto para ir de Crocs, eu deixei de ir de Crocs. Não, amada, você vai falar todos os dias. Hoje você pode ir de Crocs porque não tem educação física. No dia da educação física você vai de tênis, sim. É, mas ele vai chorar, mas ele vai entender, tá? E esta educação, ela é todo dia? Sim, todos os dias da sua vida. Ela é continuada e permanente, tá? E de quem é a responsabilidade pela educação dos seus filhos? Isso aqui, irmãos, é uma coisa que a gente às vezes faz assim, ó. Ai, mas a professora não explicou para ele. Mas o meu marido não ajuda em nada, não explica, não orienta. Mas a minha mãe que fica com ele, ela podia. Amada, a responsabilidade da educação dos seus filhos é 100% sua. Mas e o pai? É 100% do pai também. A criança ela exige tanta responsabilidade que ela precisa de 200%. E se um dos lados não exercer o 100% dele, o seu 100% está garantido. É 100% sua. Quando a gente internaliza isso, você se liberta dessa coisa assim, ai, mas eu tenho que de novo fazer isso, eu tenho que de... Tem, é seu. Não dá para delegar para ninguém. Não dá para delegar para babá. Sou eu que tenho que fazer. Ai, mas eu não tenho mais vida, mas eu não posso. Você está numa fase que seus filhos dependem de você. Abrace isso, abrace a missão. Encare essa responsabilidade de cuidar, de ensinar, de guiar e de, principalmente, apontar o seu filho para a cruz de Cristo, tá?
Agora eu vou fazer um slide muito rápido da adolescência, mas a gente pode conversar se vocês quiserem, porque eu não sou mãe de adolescente, tá? Mas eu venho estudando porque tenho medo da adolescência. Mas o que eu posso dizer sobre a adolescência já é que a adolescência, ela é uma época em que os filhos, eles estão começando a entender que eles vão deixar o lar. Eles estão começando a explorar o mundo. E nessa época, é natural que eles comecem a experimentar coisas. Então você fala, gente, mas ele sempre andou tão arrumadinho, agora quer andar de camiseta preta, quer andar com esse sapato feio, quer fazer isso e aquilo, amarrar o cabelo dessa forma, que coisa feia. Sim, ele está explorando. É natural isso. E é natural que ele se desconecte dos pais, porque ele já não está mais enxergando o mundo nas lentes dos pais. Eles buscam afirmação. Eles buscam grupos com que eles se identifiquem. Eles buscam entender o mundo da forma que eles acham certas. E eles buscam também causas para seguir. Quanta força tem essa adolescência. Eles querem independência, mas nós temos que ter cuidado em dois aspectos. O primeiro é que, nesta fase, é a época da colheita. O que que é isso? Você lá na janela de oportunidade, você aproveitou, você ensinou os caminhos do Senhor, você ensinou regras, ensinou limites, ensinou obediência, ensinou honra, agora você vai colher. E ele não precisa de crítica todos os dias. E um dia eu recebi uma aula de uma pessoa dando o seguinte exemplo: você tem você é treinador de um atleta de corrida. Então, na preparação, você falou para ele: você tem que fazer musculação, você tem que ter alimentação adequada, você tem que treinar tantas horas por dia, você tem que fazer isso, 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 isso. No dia da corrida, o que o treinador não precisa é falar: você não vai conseguir. Você é uma pessoa desobediente, você é uma pessoa limitada. Ele não precisa disso. Você vai chegar e vai falar: querido atleta, nós treinamos, nós nos esforçamos. Você vai conseguir, você é capaz. A chance de esse atleta ganhar a corrida é maior do que aquele treinador que só criticou. Nós, enquanto pais, na adolescência, nós temos o mau hábito de passar o tempo todo criticando os filhos. E os filhos nessa fase, eles não querem mais isso, eles querem validação. Então, assim, meu filho, olha, você vai prestar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você vai prestar uma prova. Você vai conseguir. Você vai estudar bastante, porque nós somos estudiosos. A gente treinou isso a vida inteira. E nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir por quê? Porque nós nos esforçamos. Mas, primeiramente, porque Deus nos deu inteligência e porque Ele está ao nosso lado. Então, nós vamos orar, nós vamos estudar e orar, e o Senhor vai te aprovar nessa prova. Então, você precisa ter essa ideia de que a adolescente precisa de carinho e de validação. Mas, irmã, eu vou validar as coisas erradas que ele faz? Este é o segundo ponto. Não. Você precisa continuar oferecendo limites, mas de uma forma em que você não seja crítico o tempo todo. Você tem que ouvir de uma forma, e isso eu vou treinar ao longo desses anos, porque eu tenho aí pelo menos aí mais uns, sei lá, talvez mais uns 8 anos de treino, até que minha filha mais velha esteja nessa fase, em ouvir sem explodir. Então você vai falar, filho, o que está acontecendo? Converse com a mamãe. E ele vai falar uma coisa, às vezes, absurda. Não exploda. Ouça. Ouça, respire. E depois, para que você não perca a conexão. Porque o teu filho te conhece. Ele sabe como você pensa. Se você for explosiva, ele nunca vai te contar nada. Então você ouça, pensa, converse com calma. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa situação que você me coloca, meu filho, sob o filtro da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Vamos ver o que que a Bíblia nos diz sobre isso? Leia a Bíblia com ele, ore com ele, e aí sim, você vai ter uma conexão com o seu filho. Se você já gritar direto, nunca mais esse adolescente vai te contar nada.
Então você precisa sim impor limites, ensinar a palavra de Deus, mas sem desconectar do adolescente. E isso é muito difícil, isso é treino. Porque a adolescência ela é muito difícil. Na adolescência, os filhos realmente começam a achar que os pais estão ultrapassados, que ele, é a sua época, é a minha época, é diferente, isso que você estava me ensinando não está certo. Ele quer contestar. Mas, se você mantiver a conexão com o seu adolescente, você vai ter maior chance de sucesso. Recentemente, eu não assisti ainda, mas eu ouvi muitas histórias de pessoas falando sobre uma série da Netflix chamada Adolescência, em que fala da história de um rapaz que mata uma moça, uma adolescente também. E o que as pessoas me contaram é que, assim, existia uma relação familiar da família do rapaz de desconexão muito grande, em que ele ficava muitas horas sozinho, muitas horas nas telas, sendo influenciado por pessoas que não tinham os mesmos valores da família. E a família não percebeu isso. Então, quando acontece o crime, essas pessoas influenciam ele de um ponto de vista negativo, de matar mulheres, de fazer coisas ruins. A família se surpreende, mas como assim isso aconteceu? Sim, você não usou o seu tempo para influenciar. Você se desconectou do seu filho. Na janela de oportunidade você perdeu. E enquanto adolescente você não conseguiu se conectar com ele. Você não validou os sentimentos dele. E você não impôs limites. E principalmente você não trouxe o ensino da palavra de Deus. Então, a adolescência, ela é muito complexa. Se eu fosse falar, seria meses de curso, mas em resumo, nós temos que pensar que a adolescência é a época da colheita. Nós plantamos. Eu plantei, alguns plantaram menos, alguns plantaram mais, ok. Tente não perder a conexão com o seu adolescente e tente continuar impondo limites de uma maneira carinhosa e de uma maneira em que ele consiga entender e refletir. Muitas vezes fala assim, mas gente, eu estou falando, parece que ele não ouviu nada. Mas eles ouvem. E quando eles precisam, eles vão lembrar. Minha mãe me falou isso, isso e isso. Eles vão lembrar, sim. Tá? Para terminar, eu trouxe uma história que eu amo. Esse senhor, ele chamava-se de Kembe Mutombo. Ele, enquanto criança, ele morava na África. Ele era muito pobre mesmo. Tinha muitos irmãos e o seu pai falece muito precocemente e sua mãe fica com muitas dificuldades financeiras de criar sua família. E ele eh, tinha o sonho de ser médico. E quando ele falava assim, eu quero ser médico, seus irmãos batiam nele, davam tapas na cabeça dele. Como assim? Você é pobre, nossa mãe não sabe ler. Você vai ser médico como? Nós moramos na África, aqui não tem nenhum hospital onde a gente mora. Um dia, uma missionária foi lá na região que ele morava e ensinou para a mãe dele, que não sabia ler, um versículo. O versículo é: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Efésios 3:20. E esta mãe ensinou esse um versículo para o seu filho. E o seu filho não sabia muito orar, mas todos os dias ele orava e falava: Meu Deus, eu quero ser médico. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Todos os dias. Até que um dia ele cresceu, tornou-se adolescente. Mas cresceu tanto que seus irmãos não conseguiam mais alcançar a cabeça dele para dar tapa nele. E um dia ele estava andando nesse povoado muito pobre e um carro muito chique para do lado dele e fala: Rapaz, você não quer ir para os Estados Unidos jogar basquete? Ele fala: Eu quero. E ele vai para os Estados Unidos. Ele entra na universidade. E este rapaz, ele se torna Hall da Fama da NBA. Ele é contemporâneo do Michael Jordan. E ele, quando tem toda a fama, todo o dinheiro ao seu dispor, ele constrói o primeiro hospital da localidade onde ele mora. E no dia da inauguração, ele foi lá fazer um discurso. E ele falou para as pessoas: Eu queria ser médico, mas hoje eu estou construindo um hospital para ajudar as pessoas que moram aqui. Sabe por quê? Porque aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, ele fez mais do que eu pedi, do que eu pensava. Este homem faleceu, criou seus filhos nos caminhos do Senhor, por causa de um versículo que ele aprendeu de sua mãe. Que nós possamos, amados, ter a graça de influenciar os nossos filhos, como Joquebede fez com os filhos dela.
como a mãe desse rapaz o fez com ele. E que Deus faça muito além do que pedimos ou pensamos pelos nossos filhos. E aqui eu encerro, amadas, a minha apresentação. Gostaria de ouvir vocês um pouco, se alguém tem alguma dúvida, se alguém gostaria de fazer algum comentário. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que tarde maravilhosa. Glória a Deus. Obrigada, irmã Amanda, por esse estudo, por essa instrução. Eu já tinha anotado algumas coisas. A parte da adolescência, eu já estou me treinando para isso, hein? Glória a Deus, aleluia. Como a irmã Amanda trouxe, a gente precisa aproveitar a janela de oportunidade ali até os 8, 9 anos, porque vem a fase, minha filha já está com 11 anos, aí entrando já para a parte da adolescência. E interessante que quando nós aproveitamos essa janela de oportunidade, a gente começa a colher os primeiros frutos, sabe, da instrução que foi ensinada ali. Glória a Deus por isso. Mas tem mães que não tiveram, não aproveitaram essa janela de oportunidade, né? Então, que elas possam, diante disso que foi ensinado aqui, elas também busquem, né? Busquem como que elas podem desfrutar daqui para frente, né? Para que a colheita não seja tão amarga, mas que seja uma colheita, né? Vai ser um pouquinho mais difícil, mas vai conseguir, colocando Deus na frente, orando. Senhor, me dê, Espírito Santo, me dê direcionamento, me dê estratégia como lidar com essa situação, já que eu perdi a janela de oportunidade, né? Como é que eu posso lidar com o meu adolescente agora? Diante do que está sendo apresentado. Tudo é novo, então me ensina a ouvir primeiro, porque muitas mães não têm realmente paciência. Então, exercite o fruto, a virtude do fruto do Espírito, paciência, e seja, irmã, paciente. Não é fácil, tá? Mas eu sei que a gente consegue. Amanda, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade de vir instruir-nos sobre esse tema. Eu acredito que as irmãs que aqui estão nesta sala aprenderam bastante. As que não conseguiram entrar aqui na sala ao vivo vão poder assistir essa ministração depois no YouTube também, tá? Glória a Deus. Eu passo então a palavra para a irmã Nívia, se tem alguma coisa no chat, se quer falar alguma coisa, Nívia. Liga o microfone. Oi, Amanda, paz do Senhor, Pai do obrigada pela Senhor. explanação. Eu anotei bastante coisa. E eu só queria, as palavras que no chat, a grande maioria foi a irmã Miriam, né? Assim, confirmando sobre a questão de direcionamento e orientação que as crianças precisam ter, que amem a palavra de Deus. E o que eu gostei bastante, assim, das suas colocações é sobre essa questão da firmeza e assumir o papel, né? Não tem como. Não tem como a gente não assumir. Pode ser qualquer coisa, né, irmã Amanda? Na profissão. Se você não assumir, você não vai ser bem-sucedido. É, em qualquer área, nos seus estudos, se você não assumir aquilo com responsabilidade, né, como você disse, achei muito, muito interessante. E eu queria só deixar aqui uma questão, né, para reflexão na questão das irmãs que às vezes têm filhos mais velhos até, né, já passaram da adolescência e hoje as pessoas brincam que a adolescência vai até os 40 anos, né? Ai, meu Deus. Então, eu sou professora universitária há bastante tempo, mais de 10 anos, e eu já pego o pessoal depois dos 19, já saiu da adolescência, já está passando para a fase adulta. E era interessante porque, às vezes, ali na reunião dos professores, nós fazíamos algumas críticas aos alunos. Nossa, mas esses alunos chegam cada vez mais assim, assado, mais fragilizados, com mais dificuldades, muito influenciáveis. E aí a gente reclamava por algumas questões. Atualmente, eu tenho tido contato com crianças do ensino médio. Eu os chamo de criança, né? Porque ainda estão sendo maduros, amadurecendo. E hoje falo com meu esposo, eu falei, nossa, como existe um filtro grande entre as escolas de ensino médio e a faculdade. Nós reclamávamos dos alunos que chegavam para a gente.
mas existe um filtro muito grande. Hoje eu estou vivendo isso. É interessante que quando a gente está na universidade como docente, a gente não viveu essa realidade de ensino fundamental, de ensino médio. Eu já tinha vivido de ensino fundamental, mas não de médio. O fundamental ainda são aquelas crianças, né? Que eles ainda estão nessa janela de olhar pelo professor, pela mãe, né? E aí aconteceu um fato um dia desse, numa das minhas aulas, e eu chamei a atenção dos dois jovens, dois adolescentes, e pedi para eles esperarem, quando todo mundo saísse, queria conversar com eles. E aí eu falei, me mostra o que você está escondendo aí. E aí, não, não vou mostrar, porque é só uma brincadeira. Aí eu olhei bem sério para eles e falei assim, olha, se na sua família isso é permitido, ou foi permitido ao longo de toda a sua vida, se é onde você mora isso é comum, aqui não é. Agora você está inserido num meio que não é. E isso está errado. Se você aprendeu dessa forma, você aprendeu errado, né? Então, o seu filho, né, que você de repente não aproveitou a janela, ele pode encontrar uma pessoa como eu, Pode. mas ele pode encontrar uma outro tipo de pessoa que não vai falar com ele dessa forma, né? Então, assim, essa missão, assim, de manhã, ela é realmente importante. E eles ali me pediram desculpas, não vou mais fazer. E eu falei, vocês não estão mais na quinta série, né? Eu falei para eles, vocês precisam mudar. Mas eu falei assim, irmã Amanda, olhando bem nos olhos dele. Porque eu também já trabalhei com adolescente na igreja, né? E eu vi o quantos eles buscam essa questão da afirmação e aceitação, de se Sim. encaixar, né? Sim. Então, quando você consegue ganhar ali a confiança, eles também vão te ouvir. Mas eles podem encontrar pessoas boas para ouvir e podem encontrar pessoas más para ouvir, Sim. né? Então, assim, é uma missão, né? Uma super missão, mas que eu entendo que nós, como seres humanos, nós estamos em constante construção e tem o papel do Espírito Santo, né? E tem a oração das mães e tem a oração dos pais e Deus ele sempre vai resgatar, né? E como o último exemplo que você deu, né? Infinitamente mais, né? Então a oração ela continua assim trazendo essa esperança para a gente, independente da idade do seu filho, né? Mas muito obrigada aí pelo que você trouxe, eu agradeço muito a Deus, que abençoe muitas mães, muitas vidas, né, para esse dia aí das mães que estão próximas. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E para não deixar assim, né? A minha mãe está na sala, glória a Deus. Minha mãe me instruiu no caminho, andou no caminho, pegou a mão, puxou a orelha quando necessário, e eu glorifico a Deus por essa oportunidade. Porque da forma em que ela me instruiu, eu consigo instruir minha filha hoje. Imagina se eu não tivesse. Logicamente que a gente vai crescendo aí na adolescência, como a irmã Amanda trouxe. A parte das descobertas e tantas outras coisas, você busca certa validação mesmo na sua vida. E é uma fase difícil para o adolescente. Passei por isso? Passei, glória a Deus, passei. Então, agora eu posso dizer que eu já tenho a aplicabilidade para instruir minha filha, porque eu já passei por isso. Todos nós passamos pela adolescência. Alguns um pouquinho mais difícil, outros um pouco mais leve, mas passamos. Então, eu agradeço, louvo a Deus pela vida da minha mãe, que não mediu esforço para levar a gente para a escola dominical, acorda cedo. Não mediu esforço para levar a gente para a oração, 6 horas da manhã, acorda cedo. Mesmo no tempo, pouco tempo que tinha, né, no levar a gente para a escola dominical, nas instruções que ela recebeu, a gente tinha, sim, ouvindo a palavra. E conforme você vai crescendo, você vai amadurecendo, há coisas que vai caber a cada um de nós, como seres humanos, buscar por livre, espontânea vontade, algumas vezes pressão, de você querer melhorar na vida, melhorar, querer conhecer mais a Deus, conforme você vai sendo instruído, você aquele fogo fica queimando dentro de você, que você sente mais vontade. Senhor, eu tenho tanta fome de ti, tanta fome, que você começa a buscar. E esses dias eu tive uma experiência bem interessante aqui. Eu estava lendo a palavra, né? Eu levanto bem cedo para ler a palavra, levanto mais cedo que meu marido. Eu estava lendo a palavra e a Bélia acordou. Esse dia eu não acordei ela.
Ela acordou, foi na cozinha. Bom dia, mamãe. Bom dia, velho. Tô concentrada, né? Eu tava bem concentrada mesmo. Aí ela abriu a Bíblia. Hoje eu vou ler o provérbio do dia. Ah, tudo bem. Aí ela começou, esse daqui eu já sei. E ela começou a declarar os versículos assim que ela já, né, já memorizou. Eu amo muito esse capítulo aqui, mamãe. Provérbios 10 é o meu provérbio, porque ela já declara ele inteiro. E aí ela falando ali. Aí teve uma experiência na escola de uma situação que aconteceu ali. No momento, ela não, na hora da questão, ela não conseguiu, né, como resolver aquela situação. Mas se a criança, o pré-adolescente, tem essa liberdade de um pai, uma mãe que escuta, ela vai chegar e vai falar. Aí ela chegou, contou, né, do jeitinho dela. Mamãe, você vai ficar brava comigo? Vou ficar brava com você agora, mas como é que você deveria reagir diante disso? Ah, mas na hora me faltou. Mas o que que a palavra de Deus diz a respeito disso? Que eu tenho que ser mansa. Porque Jesus era manso e eu quero ser espelhado igual Jesus. Assim, eu quero espelhar Jesus nas minhas atitudes. Amém, filha. Eu tenho que ser uma pacificadora, porque eu tenho que calçar o evangelho da paz, porque a palavra diz isso. Eu falei, amém. E aí, você que vai instruindo, você vai, Senhor, obrigado. Obrigado. Porque eu achei que ela não estivesse ouvindo quando eu falava os versículos no caminho, levando ela de bicicleta para a escola. Vamos, Bélio, vamos declarar a palavra. Aí, citando versículo por versículo. O que que a palavra de Deus diz? E aí, veio situações em que ela soube como sair dessa questão, né? É passo a passo. É de grão em grão, é semente em semente. Cada sementinha plantada, a gente vai ter colheita. Tudo na nossa vida é colheita. Então, que possamos plantar coisas boas. Plante sementes boas. Se até agora não plantou sementes boas, troque as sementes. Comece a plantar sementes boas. Na vida dos nossos filhos pequenos, adolescentes, os adultos já estão um pouco, né? Mas continue plantando, amada, porque nós, como mães, devemos incansavelmente interceder pelos nossos filhos, cobrindo eles do alto da cabeça à planta dos pés, desejando que eles sejam prósperos em tudo, e como bem diz a irmã Amanda, que eles te amem acima de tudo, Pai, que eles sejam tementes a Ti acima de tudo, que as coisas e ilusões desse mundo não venham, sabe, deixá-los iludidos, porque é passageiro, mas que eles venham continuar pensando e buscando as coisas que são do alto, as coisas que são eternas. Nós temos que continuar semeando na vida dos nossos filhos a eternidade, porque essa vida é tão passageira. Aonde, aonde os nossos filhos irão morar? É isso que nós temos que ficar atentos como mães. Eu agradeço, então, a cada uma de vocês. Eu convido a irmã Nívia para fazer a oração final. Pode ser, Nívia? Alguma outra irmã quer falar alguma coisa? Cleuma, que bom te ver por aqui. A Maria de Jesus, nossa intercessora, já fez a oração inicial, glória a Deus. Janet, irmã Clarice, irmã Leonor, minha mãe, Maria. Irmã Leonor levantou a Ana mão, Miriam, deseja falar? sim, sim, Mana Sim, Nível, levantei sim. Graça e paz a todas, muito boa tarde para o Brasil, boa noite para Angola. Eh, o meu testemunho perante a palavra de hoje, eu não sou mãe. Eu não sou mãe de útero, né? Mas eu sou mãe de coração. Os meus sobrinhos, eles tratam-me por mãe e eu os amo como se fossem meus filhos. E quando a irmã Armanda falava de estarmos a fazer com que eles decorassem pelo menos um versículo, eu lembrei de uma situação que eu tive com uma das minhas sobrinhas e que nós conversávamos muito, Mateus 7,7. Então, houve uma vez, ela queria tanto um brinquedo novo e ela pediu à mãe, pediu ao pai e nada. Então ela chegou para mim e disse: Tia, lembra-se daquele capítulo e daquele versículo que a tia falava, que pedi e dar-te-ão, buscar e encontrareis, procurar e achareis. Eu disse, sim, lembro-me. Ela disse, pois, é mesmo com este capítulo e esse versículo que eu estou a precisar de um brinquedo novo. E eu achei tão engraçado que ela usou
aquilo, né? Usou aquele versículo para satisfazer o desejo dela pessoal. Mas fiquei também tão contente, porque alguma coisa ela estava a aprender comigo. E ainda bem que era a palavra de Deus, ainda bem que era tudo sobre o reino. E hoje em dia, das minhas sobrinhas, filhas da minha irmã, ela é a única que congrega na mesma congregação que eu. Ela foi onde eu oro, ela foi onde eu cultuo, ela não foi com a mãe dela, ela foi comigo. E eu fico feliz porque a semente que eu lancei quando ela era criança cresceu. E cresceu enraizada em mim, né? Enraizada onde eu estou. E eu fico feliz por isso. Então é muito bom que nós con- falemos com os nossos filhos, né? Falemos com as crianças, de forma elas a confiarem em nós. E como disse a irmã que antecedeu, não me lembro o nome, que quando a criança confia, ela vai se abrir, ela vai contar o que lhe vai à cabeça. Mas quando ela não confia, ela se afasta. Então, quanto mais conversa tivermos com elas e fazer com que elas confiem em nós, então nós teremos aí sempre um amigo e seremos para elas sempre alguém confiável para elas se abrirem, para elas contarem o que se passa. Esse era o meu testemunho. Mana Miriam, desculpa, o encontro passado não consegui mesmo. Eu estava numa outra atividade e pensei que fosse sair a tempo de entrar e não deu. Já saí muito tarde, então me perdoem por isso. E muito obrigada Abençoada, pelo irmã. tempo. Deus abençoe, irmã Leonor. Glória a Deus. Obrigada pelo testemunho. Amém. Amém. Irmã Amanda, quer dar umas últimas palavras antes da oração? Queria agradecer pela confiança de vocês, pela oportunidade. Todas as vezes que eu falo muito isso na escola dominical quando eu dou as aulas, né? Todas as vezes que a gente se aplica a ensinar, a gente mais aprende do que ensina. E enquanto mães, enquanto a gente se aplica a ensinar o nosso filho, nós, por outro lado, ganhamos uma poderosa ferramenta de santificação. Então, essa também é uma missão que nos ajuda a continuar nesse processo de santificação para que conquistemos a vida eterna. Então, eu agradeço a oportunidade que me deram mais essa chance de aprender, né, e compartilhar com as irmãs aqui. E peço que as irmãs orem por mim e pelos meus filhos. E agradeço mesmo a confiança. Amém. Então vamos orar, vou orar aqui pelas mães presentes, né? Aí, em nome da irmã Amanda, né? Eu quero parabenizar já todas as mamães, né? Aí pelo seu dia aqui no Brasil e na Angola, que foi domingo passado, né? Então, que o Senhor continue abençoando essa missão de cada uma de vocês, né? Que seja uma missão assim, que vocês cheguem naquele momento de Senhor, tá aqui. Eu fiz conforme o Senhor me ensinou. Missão cumprida, missão dada, missão cumprida, né? Então, que o Senhor continue abençoando. Vamos orar. Amado Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento, Pai, tão particular e tão ímpar aqui nessa sala, aqui é onde o Senhor reuniu as tuas filhas, Senhor. Obrigada pela vida da irmã Amanda. Obrigada pelo que o Senhor colocou no coração dela. Obrigada por tudo que o Senhor trouxe aqui. Muito obrigado, Senhor, porque realmente o conhecimento ele liberta, e o conhecimento do reino, da luz, o conhecimento, Senhor, da tua cultura, ele liberta, Pai. Porque fica muito claro, Senhor, quando o caminho que estamos seguindo seria da cultura da luz ou se é a cultura das trevas. E hoje o Senhor trouxe luz, Pai, nos nossos caminhos, nos caminhos de cada mãe, no caminho, Senhor amado, de cada uma das queridas mamães que estarão assistindo essa live no seu tempo, Pai. Que o Senhor abençoe os seus filhos. Talvez uma mãe atípica, talvez uma mãe, Senhor, que está passando um problema com um filho viciado, meu Deus. Ou talvez uma mãe que está passando problemas com os filhos que têm problemas de violência. Pai, em nome de Jesus, não há nada impossível, Senhor. Não há nada impossível para ti, Pai. E tudo que colocamos diante de ti, o Senhor não lança fora, meu Deus. Porque para ti importa que todos sejam salvos. Pai, perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa se não tínhamos até hoje, até agora, assumido essa missão de mãe. Perdoa-nos, Senhor, mas nos ajuda, nos dá força, nos dá ânimo, porque nós cremos, Senhor, que tudo vai passar, mas a tua palavra ela não
passa. E a tua palavra, Senhor, que fica no coração dessas crianças, Pai, elas hão de florescer, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada filho, cada filha, cada família aqui representada, cada mamãe que está agora, Senhor, intercedendo pelos seus filhos nesse momento, Pai. Mas nós queremos também, em teu nome, Jesus, eu peço-te, Senhor, que o Senhor tire esse fardo pesado dos ombros dessa mãe. Troca pelo teu fardo que é leve, Senhor. Senhor, que a libertação venha sobre a sua mente, sobre o seu coração. Que tudo aquilo que tenha ligado com o reino das trevas, Senhor, que seja quebrado agora em nome de Jesus e que ela receba, Senhor, a maternidade como uma alegria, como um presente que de fato é uma dádiva, Senhor, uma dádiva que vem de ti, que ela receba alegria. Pai, essa mamãe que está esperando agora o seu bebê, Senhor, em nome de Jesus, dá graça à tua filha, confiança, alegria, Senhor, e dá, Senhor, uma boa hora para ela também. Em nome de Jesus, essa mamãe que já está mais idosa, que já é vó e que às vezes já é até bisavó. Pai, em nome de Jesus, abençoa que ela também sinta a alegria da missão cumprida, Senhor. Nós sabemos que a mãe, Senhor, ela sente o filho, ela está ligada ao filho, Senhor. E se esse filho, às vezes adulto, não chegou naquilo em que ela desejava, talvez para ele. Senhor, mas que ela coloque agora diante de ti, que o importante é ele chegar onde o Senhor quer que ele chegue. O plano teu original para esse filho, Pai, que ela descanse em ti também. Muito obrigada, Senhor, por este domingo, já pelo dia de amanhã, que todas as mamães recebam muitos mimos, muito amor, que elas sejam prestigiadas, Senhor, porque ser mãe é uma bênção. Em nome de Jesus eu oro e desde já te agradeço. Amém, amém, amém. Feliz Dia Amém. das Mães. Obrigada, minhas irmãs. Deus abençoe. Deus Um abençoe. beijo, Amém. queridas. Deus abençoe. Ai, tchau. Amém. Obrigada, irmã Amanda. Obrigada.